Muito bom dia. Muito bom dia, meus amados e queridos irmãos, líderes de muito sucesso. Sejam bem-vindos a mais uma live onde vamos falar sobre o poder da igreja em células. Osiel Oliveira, bom dia. Muito bom dia, Esther Costa. Que bom você estar por aqui, Esther. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos bater um papo muito especial hoje sobre o trabalho de células e discipulado e o quanto que isso faz a diferença no crescimento e na saúde da igreja local. Grande pastor Guilherme, seja muito bem-vindo. Raquelzinha Lopes, que bom que você está por aqui também. E nós batemos um papo na segunda-feira com o pastor Rubens, da Igreja Batista Atitude, Nova Iguaçu. Bom dia, Miriam, seja bem-vinda. E hoje nós vamos bater um papo com o meu querido amigo pastor Klebe de Lins, uma grande igreja que está fazendo um trabalho espetacular. Está sendo uma bênção, fazendo a diferença na cidade de Lins. Células poderosas, saudáveis, multiplicadoras. Terapia Beleza. Bom dia, muito bom dia. E o pastor Klebe vai compartilhar algumas experiências que ele tem tido no trabalho com as células na igreja, e também ele vai contar aqui os desafios que ele enfrentou, os desafios que ele tem enfrentado e como fazer para superar. Então eu tenho certeza que você vai se identificar, você vai pegar coisas boas, viu? André Dias, muito bom dia ao povo de Curitiba aqui presente, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer o seguinte, ó, diz para mim igual o André, da onde você está falando e qual é o nome da sua igreja. Fala aí para nós podermos conhecer você. Queremos te dar as boas-vindas para essa grande live aqui, viu? Estamos aqui em Copacabana, mais precisamente no Tabajaras. Olha só, hein? Que maravilha, muito bom. Já leu meu livro já? O Líder de Célula Eficaz. Esse livro é cheio de princípios poderosos com um direcionamento prático. Oh, o grande Andrezão aí, lá do Tabernáculo de Davi. Que bom, Andrezão, você está por aqui, que maravilha. E aí, gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, esse bate-papo que eu estou tendo com alguns pastores, fala Elaine Porto, Elaine, você tá fera demais aí, viu? Você e o meu querido Isael são fera demais. Rufino, bom dia, aqui da extensão na 83. Então, essa série de lives que nós estamos tendo com alguns pastores que são bem-sucedidos no seu trabalho com célula, é o aquecimento para a nossa grande imersão de células e discipulado, que vai acontecer agora segunda-feira. Vão ser 3 dias e você vai ver. É a maior imersão de células e discipulado online que você já viu. Nós vamos reunir mais de 1000 líderes de célula nessa imersão. Você vai ver. Segunda-feira, às 8h45 da manhã. Nós vamos começar na segunda. Terça-feira, aula 2. E na quarta-feira, a última aula. Se você ainda não fez a sua inscrição para a grande imersão Células e Discipulado, que vai acontecer nessa segunda-feira agora, é só você escrever aqui nos comentários, eu quero. Você coloca assim, ó, eu quero. E nós vamos mandar o link diretamente para o seu direct, para você se inscrever e fazer parte dessa grande imersão. Viu, Miriam?
Olha aí, o povo de Lins já está presente, gente. O povo de Lins já está presente. Eu quero dar as boas-vindas para esse povo querido de Lins. Pastor Kleber deve estar por aqui já também. Deixa eu ver aqui se ele já está solicitando aqui já. Não está ainda não. Vamos lá. Cadê o pastor Kleber? Se o pastor Kleber estiver por aí, é só solicitar aqui a entrada no vídeo para a gente poder começar o nosso bate-papo. Mas deixa eu, enquanto o pastor Kleber está chegando, eu quero falar aqui algumas coisas com você. Fala, Nilde, muito bom dia. Seja muito, muito bem-vinda, viu? Ó, o Costa já colocou aqui, eu quero. Você quer participar do grande mover de imersão, células e discipulado que vai acontecer na segunda, terça e quarta da próxima semana? Vai lá, faz igual o amigo, escreve aqui, ó. Eu quero! E nós mandamos para você o link. Vai chegar diretamente no seu Instagram para você fazer entrar nessa live e nós começarmos aqui o nosso bate-papo. Vamos lá. Já botei ele aqui para dentro aqui. Ah, tá entrando. Fala, meu amigo querido. Muito, muito bom dia. Fala, amigão! Tudo na paz, graças a Deus. Como é que tá essa Tudo cidade beleza. maravilhosa aí de Você Maricá? tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Maravilha. Então tá bom. Prazer falar contigo aí nessa live. A gente tem estado numa correria grande e aí não consegue parar para falar direito pessoalmente. A gente abre uma live dessa, bate papo, mata a saudade, coloca a conversa em dia e ainda abençoa pessoas. O que você acha disso? É uma boa, não é? É o reino em ação, né? Quando a gente é convocado para o reino, não é nem um convite, é uma convocação, né? Então a gente para as atividades para essa santa convocação que só nos gera alegria. Vamos para cima. Maravilha, campeão, maravilha, muito bom. Pastor Kleber, nós estamos conversando com alguns amigos essa semana sobre o poder da igreja em células. Por quê? Muitos pastores e líderes no Brasil, eles, número um, querem começar esse trabalho e têm sentido o coração queimar e arder para esse trabalho, mas não sabem como fazer. Eles até querem, mas não sabem como. Número dois, existem pastores e líderes que já iniciaram, eles já implementaram células na igreja. Talvez alguém que está acompanhando a gente agora é um líder de célula, um líder de uma rede, um líder de setor, mas em algum momento a célula, o setor ou a igreja deu uma estagnada e eles não conseguem mais avançar no trabalho deles com célula. Eu quero ouvir um pouquinho sua experiência, primeiro para saber, isso que eu estou falando aqui tem sido uma realidade que você tem visto também por onde você tem andado? Me fala aí se é uma realidade que você tem acompanhado. Sim, pastorzão, tem sido uma realidade, né? Porque tem muitos amigos que eles se deparam com um platô, aqueles que já começaram. E chega uma hora que a célula ela vai estagnando porque eles não fizeram uma reengenharia. Os tempos mudam, pessoas evoluem e às vezes a metodologia da aplicação da visão celular do pastor ainda não mudou. Ele quer novos resultados, tendo atitudes ultrapassadas. E aí é a lei da incompatibilidade. Não dá liga. É vinho novo em atitudes velhas, em odres velhos. Então, princípios e valores não se negociam, mas modelos e desenvolvimentos novos, isso aí é cada pastor dentro da tua região. Então, você, pastor, que já iniciou a igreja nos lares através do modelo celular, faça uma introspectiva, sabe? Dá uma olhadinha dentro de você, dentro da sua realidade de igreja celular, e vê que tem alguns mecanismos que precisam ser mudados. Como eu disse, princípios e valores não negocia. Mas mecanismo, metodologia, às vezes pequenos ajustes vão fazer com que a visão ela torne para aquele nível de produtividade do início. Sim. Isso é um fato para quem encontra platores e que já está envolvido
dentro da visão celular. Agora, amigos que querem iniciar a visão celular, primeiro entenda que a visão celular ela não é moda, ela não é algo do século XXI, pelo contrário. A visão celular, ela se expandiu dentro da igreja primitiva, dentro das dificuldades que a igreja do primeiro século enfrentou, lá de Atos dos Apóstolos. Mas se nós vamos ver Moisés também organizando a multidão que acompanhava ele em pequenos grupos. Então Moisés, ele dentro do conselho de Jetro, ele organiza o povo com líderes de 10, com líderes de 100, com líderes de 1000. Aí nós estamos falando de líder de célula, nós estamos falando de supervisor de rede e supervisor geral. Não muda nada. Nós só colocamos nomenclatura naquilo que a Bíblia já está ensinando há milhares e milhares de anos. Estou falando isso antes de Cristo. Agora, na igreja primitiva, explodiu esse modelo. Então, entenda que essa é uma verdade bíblica. Segundo, não deixe de participar de conferências como essa que o pastor Bruno está fazendo, conferências como outros amigos estão ensinando sobre como dar os primeiros passos da visão celular. Então, primeiro, o coração do pastor tem que estar em chamas. Não adianta ele querer que o copastor esteja em chama, que a igreja entenda essa realidade, compre essa ideia, sem antes ele estar apaixonado, entender. E, querido, paixão, esse amor pela visão celular, vai se intensificando quando a gente vai conhecendo. E as conferências pelo Brasil, inclusive, a sua é uma referência hoje nacional e internacional, eu sei disso, que é, e muitos amigos aqui sabem. Então, o primeiro passo eles têm que dar nessas conferências. Vão fazer o quê? Fazer amizade, se consolidar ali com amigos, se conectar, ou melhor, amigos que já estão vivendo essa realidade e vão poder tirar dúvidas, conversar, bater papo, desenvolver mais as suas ideias concernentes. Depois entra aí vai os primeiros passinhos, né? Primeiro, o desenvolvimento é intelectual, é entender, é compreender. Eu entendo, logo avanço, porque tenho ciência daquilo a qual eu quero e vou buscar. Fato. Segundo, ele vai se conectar com pessoas que vão potencializar o potencial que ele tem dentro dele e tirar dúvida. Aí depois vem os passos que ele vai ter que ir dando, que é a célula protótipo, que ele vai abrir, ele vai trazer os principais leads. Brunão, amigo, isso aqui é inegociável. Muitos amigos quebraram a cara, sofreram. Por quê? Porque eles levaram a célula para a igreja antes de viver célula. Então, primeiro, viva com seus principais líderes. Aqueles que já têm uma posição dentro da igreja. Tragam ele para sua casa. Não é para a área da igreja ou para a sala da igreja. Não, você quer que a célula vai para as casas, então leva para a sua casa. Acabou. Muito bom. Acabou. Pastor Kleber, olha só. Nós temos hoje pastores que eles são pastores de igreja pequena. Eles têm hoje talvez 50 pessoas, talvez 70 pessoas, 100 pessoas. Você foi um pastor de uma igreja pequena. Hoje, a realidade de vocês aí está como? Quantos membros hoje vocês estão hoje na igreja, pastor Kleber? Hoje nós já estamos chegando aí, beirando os 4.000 membros, mas dentro de uma cidade que tem 75 mil habitantes. Então, proporcionalmente, vai na contramão da lógica. Sim. Mas a gente tem avançado e muito. Olha só então, gente, preste atenção aqui no que esse homem de Deus falou. Lins é uma cidade que tem 75 mil habitantes e ele está hoje pastoreando uma igreja com 4.000 pessoas. Isso é uma mega igreja, meu amigo. Isso é uma mega igreja. E ele começou, eu conheço a história do pastor Kleber, ele começou na sua casa. Com a sogra. Ele começou na casa da sogra, na casa da sogra. Eu comecei com a sogra. Eu comecei com a sogra. Quem vence com a sogra, vence tudo.
E olha só, o que que é essa história, meu amigo? Você que hoje está pequeno, você pode crescer, pastor. Pastor, líder que está aqui, você pode ser um líder que vai explodir com o trabalho com células e abençoar a igreja local onde Deus te plantou. E abençoar o trabalho você estando ao lado do seu pastor. Eu quero, pastor Kleber, que você compartilhe um pouco como foi esse início do seu trabalho com células. Você começou a trabalhar com as células. Qual a diferença que isso trouxe para a igreja? Me conta um ponto-chave desse crescimento no projeto com as células. Eu quero ouvir e acredito que outros pastores também querem ouvir isso aqui agora. Pastorzão, eu estava em desespero, porque a igreja, até numericamente falando, ela estava crescendo. Na época, a gente estava com 700, 800 membros, mas chegou uma hora que a igreja, primeiro, ela parou de crescer, ela começou a perder sua membresia, nós começamos a cair no crescimento. A igreja, ela começou a sofrer demais, todos os aspectos. O nível de reclamação era absurdo, as pessoas reclamando, reclamando, já não aguentavam mais e procuravam outras igrejas. E eu fui querer entender o motivo das reclamações, igual o Pedro lá, né? O que está acontecendo? As viúvas estão reclamando. Eu fui entender. E todos eles era a mesma coisa: falta de cuidado, falta de pastoreio. Agora, pastor não vai viver uma mega igreja se ele não ter primeiro uma mega pastoreação, ou melhor, um mega pastoreio. Então, ele vai ter igreja grande sem pastoreio? Não tem como. É carro sem gasolina. Então, foi diante dessa crise que eu me encontrei que eu comecei, olha aí que gostoso, comecei a assistir seus vídeos na internet. Eu te achei, amigo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu te achei. Eu te achei falando lá de célula, acho que também era o seu começo, mas você aceitou o desafio de levar para fora o que estava acontecendo dentro da tua realidade. É E verdade. aí eu fui querer entender eu falei, onde tem isso na minha região? Aonde tem isso perto de mim? Fui caçando, até que encontrei pessoas que estavam vivendo essa realidade. Aí eu comecei a aplicar em mim, na minha esposa, na liderança mais próxima de mim, e trouxe para dentro da minha casa. Só que ela cresceu. Aí chegou um momento da multiplicação. Pensa no homem que estava com medo. Porque até uma parte da igreja, alguns membros, não aceitavam, porque eles queriam ficar lá quietinho na deles. Mas uma grande parte da igreja aceitou. E eu comecei a ficar com medo do quem não estava aceitando, ficando com receio. Será que eles vão reclamar? O que vai acontecer? Eu vou perder esses também. Mas eu falei, não posso. Foi Deus que trouxe para mim essa visão bíblica. Eu tenho que dar um passo de coragem. Foi a melhor coisa da minha história, Que quando eu dei maravilha. esse passo para poder lançar a célula na igreja. Fizemos uma festa das cores que eu aprendi contigo, pastor Eibe. Fiz aquela festa das cores, bem alegre, porque, pastorzão, na nossa igreja tinha santidade, tinha compromisso, faltava pastoreio e alegria. Sim. E a visão celular, ela trouxe alegria, pastoreio, crescimento qualitativo da igreja. A igreja crescendo em liderança, isso aqui é extraordinário. Sim. A igreja crescendo em liderança e não crescendo em número. Olha, Não crescendo com gente sentada, mas crescendo com gente avançando, com gente que produzindo. O nível de improdutividade na igreja foi destruído. O nível de produtividade, porque o cristão é o seguinte, eu posso falar pode aqui, né? falar. O cristão é o seguinte, a maioria gosta de chegar na igreja, comer da palavra, louvar ao Senhor e voltar para a tua realidade. É uma obesidade espiritual tão intensa, pelo menos na igreja que eu estava. E o nível de improdutividade, o povo estava parecendo gafanhoto, só consumia. Quando a visão chegou, o povo começou a ter produtividade. Cada um dentro da sua área de influência começou a ser um cristão produtivo.
a cumprir o ID de Jesus. Isso mudou nossa realidade, pastorzão. Olha só, pastor Cléber, isso que você está falando é tão forte, e reflete a realidade de alguns amigos que estão aqui acompanhando a gente. Sabe o que que é? O cara ora, a igreja dele é uma igreja que ela é pautada na palavra, o cara jejua, o cara tem uma vida de santidade, mas a igreja não cresce. Então, como Não é que cresce. pode, cara? O cara tá orando, ele jejua, a igreja tá ali, busca, mas a igreja não cresce. E pode ser que essa falta de crescimento é falta de um pastoreio bem desenhado, que pode acontecer através das células. A falta Verdade. desse crescimento pode ser o treinamento e a capacitação da sua liderança, para que eles se tornem discípulos multiplicadores de outros discípulos. Fala aí, pastor Kleber, é isso ou Uau! não é? Rapaz, isso é tão extraordinário. Gente, pega isso, pega. O pastor alimenta a igreja, o pastor fortalece a igreja, mas o pastor não exercita a igreja. É uma flacidez espiritual muito grande. Tem que exercitar, a igreja tem que criar músculos espirituais. E como ela vai desenvolver a sua musculatura espiritual? Cumprindo o ID de Jesus. Ela tem que exercitar a fé. Fé não é abstrata, fé é visível. Eu vejo a fé através da sua atitude de fé. Então, você que aí congrega numa igreja, você que está aí, pastorzão, bota o povo para exercitar, para cumprir o ID. E a visão celular, essa visão bíblica e para os últimos dias, vai fazer a igreja se alicerçar, se consolidar e poder cumprir esse ID de forma extraordinária. E, pastorzão, deixa eu te falar um negócio. Olha o tema que você me deu aqui, que extraordinário. Ó, o poder da igreja celular. Você não falou o poder da célula na igreja. É o poder da igreja em célula. Só que tem uma diferença extraordinária. O poder da igreja em célula e não o poder da célula dentro da igreja. Sabe o que Sim, isso está dizendo? Que a igreja ela pode cumprir o ID em todas as esferas da sociedade. sim. Não tem limite para a célula. A célula pode ser célula nos lares, ela pode ser célula no mundo empresarial, o camarada pode ter célula na indústria, na hora do almoço, do café. É a igreja rompendo as paredes, ela indo além das suas paredes, ela tá indo para fora. É a igreja fora da igreja. Então, esse é o poder da igreja. É o membro sendo igreja lá no trabalho. É o membro sendo igreja lá na escola. É o membro sendo igreja aonde ele quer que ele chegue. Agora, nós alimentamos, nós precisamos exercitar a igreja. Vamos E para é cima. pensando nisso, pastor, em exercitar a igreja, em treinar, que eu estou desenvolvendo uma grande imersão de células e discipulado. E olha só, anota aí, você conhece o seu amigo, você sabe das coisas que a gente monta. Vai ser a maior imersão online que o Brasil já teve sobre esse tema. Uau! Nós vamos reunir mais de 1.000 líderes online, Meu líderes de Deus! célula e pastores. Segunda-feira agora, 8h45 da manhã. Ó, anota que você vai ver o que eu estou falando, viu? Vai ser a maior imersão online sobre o tema células e discipulado. E se você quiser participar, é só você escrever aqui no comentário eu quero. E quando você escrever eu quero, a minha equipe ela já manda para você já o acesso para essa imersão e você não vai ficar de fora. Você precisa pegar a oportunidade de entrar nesse mover que para mim, pastor Kleber, é o mover da última colheita. Nós estamos chegando já, para mim, nós estamos já, ó, Jesus está bem à porta e nesse momento nós vamos ter a maior colheita de almas de toda a história. E para essa colheita, meu Aleluia! querido, a igreja precisa estar preparada. Com Então é isso aí, ó. certeza. A galera tá colocando, Ó, eu vamos quero. É para só cima. colocar, eu quero, Vamos eu para quero. cima. Gente, são oportunidades imperdíveis. Deus ele está preparando. Ó, Pastor Bruno, ele poderia estar fazendo muitas coisas na igreja.
ele poderia estar resolvendo N problemas, mas Deus tocou no coração dele para uma oportunidade dessa. Vamos para cima. É uma oportunidade imperdível de poder o quê? Desenvolver a igreja, de poder fazer com que a igreja avance dentro daquilo que Deus tem para a vida dela. Pastorzão, você já sabe, quando você chegou aqui em Lins, eu tinha muitos medos e receios, inseguranças. Cara, você chegou, me deu uma palavra, trouxe uma palavra poderosa para o meu coração, e eu fui vencendo meus receios, tá? E hoje nós estamos vivendo muitas coisas. Por quê? Porque Deus preparou momentos como esse, que vai acontecer na segunda, para destravar, dar um solavanco no meu ministério. E eu louvo a Deus pela tua vida e de outros amigos que foram assim, esse solavanco de Deus na minha vida, sabe? Me mandou para outra esfera. Eu gosto disso, rapaz. Eu gosto disso aí, de ser um impulsionador dos pastores, dos líderes. Isso faz parte do meu chamado, faz parte da minha vida. Eu tenho tantos amigos que eles falam, os caras voaram, passando lá à minha frente, falando assim, ó. E eu falo, cara, que coisa linda isso daí. Por quê? É maravilhoso ver o que Deus tem de propósito na minha vida se cumprindo, abençoando a vida de outros que têm propósitos grandiosos. Então eu quero Uau! ouvir aqui, pastor Kleber, qual é uma palavra que o pastor Kleber tem para um pastor ou um líder que está aqui agora acompanhando a gente, e esse líder, ele deu uma travada. Esse pastor, ele entrou no platô, e não consegue mais romper e avançar. O líder de célula não consegue mais romper e avançar. Qual a palavra, a orientação que você tem para esse pastor ou líder que está acompanhando a gente agora? Meu Deus, você não perdoa, hein, amigo? Vamos lá. Ó, primeiro, eu vou falar uma palavra e vou explicar. Faça uma reengenharia do que você está vivendo. O que é isso? Querido, entenda o que deu certo, o que deu errado. Você entendeu? Olha para dentro da sua realidade e entenda o que está dando certo, o que está dando errado. Quais são as mudanças que eu tenho que trazer para a minha realidade, para poder viver um novo tempo da parte de Deus. Com quem eu preciso me conectar? Você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. Com quem eu preciso me conectar? Com quem eu preciso parar para ouvir? Quem eu preciso, quais os lugares que eu tenho que frequentar para poder desconstruir aquela pequenez mental. Porque a gente, às vezes, enxerga o mundo dentro da nossa realidade. Você tem que enxergar o seu mundo fora da tua realidade. Isso está ligado aos lugares que você frequenta, às conexões que você faz e às mudanças que você está disposto a encarar. Encare as mudanças. Você vai tirar a igreja do platô. Você vai ver a igreja cumprindo o papel que Deus estipulou para ela na terra. Olha, eu falo isso com tristeza no meu coração. Tem muito amigo aqui que já era para estar vivendo uma outra realidade e não está ainda. Que já era para estar alcançando aí sua 100, 200, 300 ou mais células. E como o pastor Bruno falou, para estar vivendo talvez algo até maior do que ele e eu, já para estar vivendo. Mas porque ainda você não quer, querido, construir novas conexões, tirar aí, encarar suas mudanças e encarar com fé e com coragem o que tem que para ser encarado. Frequentar novos ambientes. Você não quer encarar novos ambientes, você precisa. Pega o avião, pega o ônibus, vai para as conferências como essa que tem. Você vai encontrar pessoas que estão vivendo coisas maravilhosas. Você vai ver como Deus vai fazer você avançar. Todo avanço aqui fora é reflexo do avanço aqui dentro. Não reclame da vida que você vive aqui fora, porque é reflexo do que você está vivendo aqui dentro. Então, desconstrói essa mentalidade pequena e construa uma mentalidade de quem vai ganhar essa cidade aí para Jesus.
Amém. Maravilha, maravilha, Pastor Kleber. Olha só, o Elbert, grande o Elbert, dizendo aqui, ó, precisamos lançar esses foguetes. Os foguetes são esses líderes de célula que arrebentam a boca do balão, os líderes de núcleo, os líderes de GC. Essa galera é fera demais. Pastor Kleber, eu vou contar uma coisa para vocês. No meu processo de implantação das células na igreja, eu cometi alguns erros. E os erros que eu cometi, eles são uma ferramenta que me ajudam a instruir, a orientar líderes de pequenos grupos, supervisores e pastores a não ir por esse caminho. Vou dizer aqui dois erros que eu cometi, tá? E eu depois quero ouvir você dizer dois erros que você Tem cometeu. bastante, hein, amigo? Maravilha? Eu gosto muito de ouvir sobre os erros, porque quando você está numa rodinha de pastor, os caras só falam, não, porque eu fiz isso, estou arrebentando a boca do balão. Eu não estou muito interessado nisso, eu quero saber aonde você errou, amigo. Me conta onde você errou. Meu, E aí eu gosto de contar os meus erros, porque eu sei que edifica, tá meu certo? Deus, vamos lá, vamos Então lá. vamos lá. Ó. Primeiro erro que eu cometi no meu trabalho com células foi logo no início. Eu peguei as pessoas da igreja e comecei a dividir elas, abrindo vários grupos. Eu tinha na época umas 100 pessoas na igreja, então eu peguei um líder e falei, vai 10 para casa desse, 10 para casa desse, 10 para casa desse. Abri uns 10 grupos, na época nós chamávamos de grupo de vida. Pelo amor de Deus, cara, que problema que deu esse negócio. Eu tinha qualquer Ai, meu coisa, Deus do menos céu. célula. Eu tinha grupo de debate teológico, eu tinha reunião do círculo de oração, eu tinha a reunião dos fariseus. O coral vira coral, só canta, canta, canta. Louco, louco, louco. Porque eu não tinha um DNA estabelecido, um DNA para ter as células reproduzindo. Então, esse foi o primeiro erro. Segundo erro, tá? Que eu cometi, ele foi um erro que ele me machucou um pouco. Qual foi o erro, pastor Kleber? Eu comecei quando as células começaram a crescer com o DNA correto, porque nessa primeira vez deu zebra, eu tive que recomeçar tudo do zero. Tem gente que está aqui que vai precisar recomeçar do zero, tá? Já estou logo falando para você, viu? É, isso é Se começou necessário. tudo errado, vai ter que recomeçar do zero, tá? Já estou falando aqui para alguém. Aí eu recomecei do zero. Beleza. Ó, DNA certo, ali começaram a multiplicar os grupos. Só que eu comecei a levantar muitos líderes muito rápido, despreparados. E fui abrindo o grupo, falava, multiplica, manda esse líder, multiplica, manda. E por mandar enviar líderes despreparados, depois, meu amigão, eu fui só fechando o grupo. Fecha, fecha, fecha. E não era só a dor de fechar. Era a frustração de você ver pessoas, elas desanimarem com célula. Isso foram dois erros que eu cometi Forte, hein? e eu ensino e oriento alguns pastores a não cometer esse erro, viu? Mas quero ouvir de você. Quais foram aí dois erros que cometeu, pastor Kleber? Pais Deus que me fizeram sofrer demais, amigo. Primeiro erro tem um pouco de semelhança com o teu. Foi colocar pessoas certas em lugares que elas não estavam preparadas para estar. Eu não tinha trilho de preparação, treinamento, eu não dava treinamento. Eu conversava, orientava e enviava. Conversava, orientava e enviava. Eu não treinava. Pastor, foi uma coisa horrível que aconteceu. Porque pessoas destreinadas vão gerar pessoas bem pior do que elas e mais destreinadas do que ela. Então, na ânsia de fazer o certo, porque eles não tinham treinamento, eles deformaram a visão. Mas isso gerou uma perca tão grande, porque é duas alegrias. Primeiro é de multiplicar e depois é de ver célula morrer. Pastor, nós chegamos num período que nós chegamos a quase 430 células. E depois esse número, ele despencou. Ele não só despencou em morrer célula, porque célula morre. Ela não fecha, tem algumas que até morrem, depois a gente tem que orar para ressuscitar. Mas
as pessoas deixavam a igreja porque o líder despreparado, ele feria, ele cobrava, ele exigia e ele se feria. Então, um dos meus grandes erros foi não treinar pessoas. A visão celular, ela não é uma corrida de 10 metros raso, ela é uma maratona. Nem que demore, mas treine os seus líderes. Senão você vai ter a alegria de multiplicar e depois vai ter a tristeza de fechar. Não treinamos, isso detonou, acabou. Nós sofremos demais. O Uau. segundo e pior erro que eu tive foi com o discipulado. Pastor, não tem como a pessoa discipular se ela não é discipulada. E eu falava, ó, você discipula aquele, você discipula aquilo lá, e davam uma fórmula para eles, faz isso, isso, isso e vai. Pastor, eu tinha de tudo, menos discipulado. Meu Eu Deus. tinha, eu tinha gente que era chefe, não líder. Eu tinha gente que mandava em gente. Ô, por que você não tá com a camisa dessa cor? Você tá fora da visão. Hum, Ô, você tá fora da visão. Eu já vi gente que no discipulado ele dividia famílias, pastor. Porque Meu Deus falava, do ó, céu. você tá muito assim com a sua mulher, dá um tempo no sofá. Olha só, Meu Deus do céu. pastor, foi um sofrimento tão grande, porque eles não discipulavam, eles mandavam nas pessoas. Era gente querendo gente para si e não para o reino. E por quê? A pessoa não sabia e não estava preparada para viver discipulado um a um. Meu Hoje, Deus do céu. graças ao nosso bom Deus, esse erro foi consertado a tempo, antes que o estrago fosse maior. E ó, amigo, seja sábio. O inteligente aprende com seus erros. O sábio aprende com o erro dos outros. Você Sim. entendeu? Então, aprenda com os nossos erros. Me custou caro não preparar um discipulado sólido, discipuladores sólidos, discipuladores que sabem o que é o discipulado. E isso gerou tanta perca no nosso meio. Até que eu tive que fazer o que você fez. Parei, respirei e recomecei no discipulado. Vamos lá. Maravilha. Dá um tempo aí, gente. Para de discipular com o negócio. É gente mandando em gente. É gente fazendo loucura com gente. É gente falando, o que que eu vou ficar naquela igreja? As pessoas querem mandar na minha vida Sim. lá dentro e fala que Sim. isso é discipular. Sim. Virou uma loucura. Olha que erro grotesco que eu cometi. Sim. Eu assino embaixo do que você está falando a respeito de dar uma parada. Alguns pastores e líderes, eu vou te aconselhar, se você sentiu que o negócio está indo por um caminho que é um caminho perigoso, dá uma parada. Faz o seguinte, participa dessa imersão que eu vou fazer agora, na segunda-feira, vai ser segunda, terça e quarta. Eu estou dizendo para vocês, gente, vai ser a maior imersão online sobre células e discipulado que você já viu acontecer no Brasil. Vai acontecer agora nessa segunda-feira. Você vai pegar muita coisa boa nessa imersão. Você vai aprender ali algumas coisas para você reestruturar o seu trabalho com células de discipulado e começar de uma maneira saudável, uma maneira certa e saudável. É só você escrever aqui no comentário, eu quero. E nós vamos enviar para você o acesso para você participar dessa grande imersão de células de discipulado. É só colocar eu quero. Pastor Kleber, vamos lá. Eu queria saber, hoje aí na igreja em Lins, vocês trabalham como a formação de líderes de vocês? A formação de líderes para o cara ele se tornar um líder de uma célula, vocês aí chamam de núcleo, né? Como que é o processo até esse cara ele chegar a um líder? Você pode compartilhar isso com a gente? Com certeza, é uma das coisas que hoje que eu sou apaixonado. Inclusive, meu diretor da Escola de Formação de Líderes está aqui na nossa live. Hoje eu tenho um diretor, eu tenho um professor, eu tenho uma equipe montada hoje. E nós temos o trilho de formação de líderes. Inclusive, você me deu uma inspiração aí que a gente chama de Escola das Águias. Você lembra? Quando eu Lembro, tive aí. lembro.
lembro, Então, a muito nossa bom, hoje, muito o bom. trilho nosso aqui, que é chamado Escola das Águias, a pessoa ela vai se matricular. Cada líder de célula, ele vai indicar o seu colíder ou alguém da célula dele para essa aula, para esse trilho. Dentro do trilho, nós temos em média 7 matérias: lealdade, deslealdade, o poder da multiplicação, porque tem gente que não sabe multiplicar. Nós temos aqui também o DNA da visão, uma matéria Vou anotar aqui, ó. importantíssima, Muito né? bom. Ó, só top, pastor. O poder da multiplicação, olha Ó, só, hein? essa matéria aqui, amigo, você vai estar em Lins aqui, ó, para quem não sabe, né? Vou acertar uma agenda pro meu querido estar na nossa cidade esse ano ainda. E E nós temos aqui o poder da multiplicação, que é uma matéria extraordinária. Por quê? Você vai ensinar para aquele líder os passos para como multiplicar aquela célula de forma simples e saudável. Tá? E é muito simples, é tudo muito prático. E é tão prático que eles conseguem multiplicar com muita saúde, que é quem forma, envia. E a gente ensina eles a formarem antes de enviarem e de forma prática. É extraordinário. Poder da multiplicação. Nós temos aqui o DNA da visão. Né? Não existe o avanço saudável sem a pessoa estar na visão. E unidade é visão. Unidade que a gente vive aqui está baseada na visão. Então, nós ensinamos DNA da visão, poder da multiplicação, lealdade e deslealdade. Essa é Nós boa, hein? ensinamos também. Tá no trilho nosso, tá? Deixa eu ver aqui qual mais matéria. São 5 ou 7 matérias. Nossa, meu diretor tá aí, né? Ele deve estar na hora de almoço dele, já me ajuda. Então, são essas matérias, mais algumas, amigos, que a gente ensina. Amém? Vocês O hoje poder. estão com Tem mais quantos uma matéria. grupos? Mais uma matéria que eu acho muito importante. É o poder da administração na visão celular, que Uau. é o sistema organizacional de uma célula. Como uma célula se organiza, não só de forma estrutural, que ela tem a sua estrutura organizacional, ela também precisa ter o quê? Toda a estrutura que é a gestão de pessoas. Então a pessoa aprenda a ler o perfil, que é aí, ó, o sistema organizacional da célula. A Simone aqui ela é secretária que trabalha na gestão de célula da nossa igreja, Aí, funcionária nossa. Simone, seja bem-vinda, Simone. Ó, discipulado a um, mais matéria. Então, nós pegamos essas matérias e a pessoa ela tem 2 meses de formação semanalmente. Então, ela vai estudar, ela vai poder levar as aulas para casa. Nós vamos ensinar também de forma online, com material didático e com perguntas. Agora, uma coisa que ajudou muito nós aqui, ó, a Andréia, nossa diretora, que ajudou nós aqui, amigo, foi que na classe, não é naquele modelo escolar, a gente já monta a aula no modelo de célula. A estrutura da classe é já no modelo de uma célula. Eu vi isso quando fui aí, fiquei maravilhado com a ideia. Explica melhor sobre isso. Só eu vou dar uma pinceladinha aqui para a galera. Ele faz esse curso e as pessoas aprendem o curso já como se fosse numa cela. A galera leva lanche e tal. É isso, não é? Fala pra gente aí. Verdadeiramente. Então, elas estão inseridas para aprender a liderar uma célula numa classe já no modelo de célula. Então, ela vai aprender o que é célula estando inserida dentro da célula. Hoje, graças ao nosso bom Deus, faz acho que uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos que eu não dou aula, porque nós já temos uma equipe toda montada. Né? Então, imagina ela entrando numa sala de aula que, na verdade, é uma célula, para aprender sobre célula. Como que você vai desconstruir, amigo, pastor, a estrutura da célula para formar alguém para liderar a célula? Não dá. Então, monta uma estrutura de célula em qualquer lugarzinho da igreja e ensina eles a liderar a célula já dentro de uma célula que vai ser sucesso.
Maravilha, muito bom, muito bom. Pastor Kleber, hoje vocês estão aí com quantas células? Quantas células que vocês estão ativas? Já estamos chegando às 300 células já, e graças a Deus de forma muito saudável. Agora, a gente usa muitos mecanismos no primeiros 6 meses para nosso foco hoje não é multiplicar célula. O nosso foco hoje é a saúde da célula. É ela ter saúde de que duas formas, duas asas. Ela vai ter saúde de forma organizacional e numérica. Qual é a saúde da célula para nós? Primeiro, ninguém poda uma árvore pequena. A árvore grande merece poda, ajustes. Então, uma célula nossa que ela tem que ter em média 10, 12 pessoas. Algumas passam para 17, 20 e outras vão, mas a gente tem que ter esse início de número. Segundo, ela tem que estar, esse é o crescimento numérico. Depois entra o crescimento administrativo, que entra o cuidado um a um no administrativo, entra discipulado, entra também funções de quem está inserido na célula. Se não, você pega um consumidor da igreja e bota ele dentro de uma célula. Sabe o que ele vai falar? Ai, não quero multiplicar, não. Aqui dentro tá tão gostosinho. É, Tá tão gostoso. Quer dizer, ele parou de consumir. Ele consome na igreja e consome dentro da célula. E nós não deixamos. Quem entra numa célula, entra dentro do processo administrativo de produtividade. Líder, co-líder, auxiliar e anfitrião. Esse aqui é os 4 pilares de dentro de uma célula. Tem que ter lá quem consolida, tem que ter lá o líder, co-líder, auxiliar e anfitrião. Quer dizer, você está dando funções para quem está dentro da célula. E se a pessoa ela produz de alguma forma dentro da célula, aí ela vai querer, querido, levar isso para casa dela. É onde a gente aplica o 333, que é um modelo de ganhar almas para a célula, entendeu? O levando a arca, que são modelos e mecanismos que faz com que a célula ela avance com mais saúde e cada um viva o teu chamado com excelência. Senão ele só senta, recebe, é cuidado, mas não produz. é, Mais é ou muito, menos isso. é muito, muito, muito poderoso, meu amigo, é muito poderoso. Ó, deixa eu falar uma coisa sobre essa questão da célula. João capítulo 15, olha o que diz esses dois versículos, tá? Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Olha como que trabalha o agricultor, gente, preste atenção. O agricultor trabalha da seguinte forma, verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que der fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Pastor Kleber, olha só o que está acontecendo com alguns grupos. Galera, preste atenção nisso aqui, tá? O agricultor é Deus. E ele está dizendo o seguinte: Jesus está falando, o meu pai está dizendo que todo ramo que tiver em mim, se não der fruto, ele corta. Cortar é dizer, ó, tá fora, tá fora. E sabe quem são os grupos que eles estão fora, pastor Kleber? É o grupo que ele não multiplicou ou não tem uma mentalidade de multiplicação, ou não trabalha essa estrutura que você está falando para preparar para a multiplicação acontecer. Ele corta. Agora, olha a diferença da poda. O que está em mim, se não dá fruto, ele corta, está fora. Tem grupo familiar que já está fora há muito tempo. Já está fora, perdeu a visão. Você deu uma travada aqui, mas acho que está tudo certo, né, galera? Voltou, tá 10. Tá 10. Então tem grupo familiar que já está fora já há muito tempo. Cortou, ele só está acontecendo ali, mas ele não é um grupo que ele representa a igreja de Cristo, não é. Ele é clube do Bolinha, clube da Luluzinha, ele é a reunião de bate-papo, ele é qualquer coisa, menos a igreja no lar. Menos a igreja no lar. Uau, forte. Agora, a igreja no lar, ela é isso aqui, ó. Olha o que diz, a parte B do verso 2. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Sabe o que é essa poda aqui, pastor Kleber?
Essa poda é o envio para multiplicação, cara. Alguns líderes, eles falam bem assim: ah, eu não vou multiplicar porque vai tirar a gente daqui. Não é tirar, amigo, é podar. Para quê? Para que vocês dois possam dar mais frutos ainda, meu Deus do céu. Uau! A Uau! igreja precisa discernir esse poder da poda para multiplicação, ela acontecer de uma maneira forte, exponencial, poderosa. Esse aqui é o segredo. Eu quero ser, sabe o quê, pastor Kleber? Eu quero ser podado e nunca cortado. Eu quero ser podado Uau! e nunca cortado. Uau! Eu É fico isso que eu animado. preciso. Rapaz, eu estou empolgado com essa imersão que vai acontecer, porque eu estou separando o melhor do melhor conteúdo que eu já dei nos últimos anos, pastor Kleber. Aleluia. Eu estou separando esse melhor conteúdo para 3 dias. Cara, vai ser a maior imersão que eu já fiz. E eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Mas eu quero saber o seguinte, pastor Kleber. Me diz, hoje, é, aí no seu pastoreio, no seu cuidado com a igreja local, alguma ferramenta ou metodologia de trabalho que você tem usado para consolidação, para consolidar as pessoas, né? O cara, ele vai na igreja, ele converte e ele fica e ele é bem cuidado. Fala se você tem algum trabalho para isso, por favor. Ó, a nossa consolidação hoje não começa dentro da igreja, ela começa no trânsito. Então a pessoa ela já chega dentro do ambiente da igreja, aí a gente tem placas lá dizendo, você que está visitando pela primeira vez, dá um sinalzinho com a luz. A pessoa chega, aquela pessoa ela já vai ser acompanhada ali. Dentro da igreja ela vai ganhar um mimo, que é uma revistinha, um mimo ali, a gente dá uma sacola bem personalizada, um marca-bíblia com QR Code, onde eu deixo uma mensagem para aquela pessoa, ela vai ler ali no QR Code, seja bem-vindo, já cai num vídeo meu dizendo, olha, é bom receber você, uma mensagem muito tocante, muito boa mesmo. Ela recebe, a partir daí, o telefone dela a gente já tem, entramos em contato com essa pessoa, e quem entra em contato são os supervisores gerais das regiões, eles entram em contato primeiro para falar que foi um prazer ter recebido, de forma muito cordial, e pergunta se ela gostaria de participar. A conversa vai fluindo. Dentro dessa conversa aqui flui, que eles já estão treinados para isso, são preparados. A gente já direciona. Olha, aí perto da sua casa a gente tem um lugar de oração. Quer participar? Ó, quero te levar para um núcleo. Não, para. Você não quer participar? Aí perto da sua casa, se você quiser, eu vou, passo aí e te levo. É do ladinho. Muito Porque ele bom. já olhou na secretaria, que está ali do lado. E se não está perto do lado onde ele conhece, ele vai olhar algum núcleo, alguma célula ali que está mais próximo daquela casa e vai conduzir. Você não quer ir lá? Você não quer participar comigo? É uma oração de meia horinha, 40 minutos, não vai demorar. Se você quiser participar, é nosso convidado. Se não, a pessoa, não, eu quero, aí vai dar da conversa. Se não, quero, ó, te espero domingo na igreja, será um prazer, ou nos nossos cultos assim, tal que o meu telefone. Nós somos pastor aqui na igreja, a pessoa já é um pastor, esse líder que liga, porque a gente deixa por causa da credibilidade nos dias atuais. Então já é um pastor aqui que liga, e aí ele vai conduzindo essa pessoa para a vida diária da igreja, envolver ela dentro do cotidiano da igreja, seja dentro da visão celular, seja no cuidado com o kids, seja em alguma área da igreja, ela vai sendo envolvida, até que ela esteja cuidada dentro de uma célula. Cuidado. Isso é um passo da consolidação que tem dado muito certo dentro da nossa realidade. Mas não foi assim sempre, pastor. Por quê? Se você me perguntar qual foi o meu maior desafio, foi lidar com o crescimento da igreja. Isso me fez sofrer. Nós ganhávamos almas para Cristo, mas perdíamos almas. Entrava e saía, virou rodoviária, Uau. porta escancarada, não tinha consolidação. Como lidar com tanta gente que está chegando, cheio de necessidades, cheio de eu preciso, eu quero, gente que não conhece a Cristo da forma que deveria
que vai conhecer ainda. Então, como lidar com essas pessoas? Porque nesse meio tem quem não é cristão, tem quem é cristão de outras igrejas, que, né, tem gente que está parada e que está voltando. É gente de todo jeito. Então, nós ganhávamos gente para Cristo e perdíamos essas pessoas em questão de semanas. Vinham e iam embora. Até que a gente entendeu que consolidação é extremamente necessário, independente da igreja. Passou de 80 a 100 membros, tem que aplicar a consolidação em todas as áreas. Só que nós não temos uma equipe de consolidação somente. Hoje a igreja tem que ser consolidadora. Sim. A igreja de Cristo, Jesus falou, daqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Então, a igreja precisa aprender a consolidar. Temos equipes, amém, que trabalham, amém. Mas a igreja é uma igreja consolidadora. Quando ela se torna uma igreja consolidadora? Quando ela se torna uma igreja amorosa. Anota aí, gente. A igreja tem que fluir em amor. A igreja tem que dar amor quando ela identifica que chegou alguém pela primeira vez. O pastor não precisa falar, tem alguém visitante, abraça esse visitante. A igreja tem que constranger a pessoa em amor. Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo. Eu já sou dessa igreja, sabe? A igreja tem que fluir no amor. Quando a igreja flui em amor, ela consolida naturalmente, porque ela consegue dar amor para essa pessoa. E outra, nós damos sacolas coloridas para quem está chegando e uma sacola bonita e grande. Então a igreja tem que entender de forma intelectual. Quem está com a sacola amarela, com a verde, com a azul, é gente que está visitando. Então, desde a hora que a pessoa recebeu a sacola, desde a hora que ela entra no carro, a igreja tem que dar amor para essa pessoa. Muito bom. O amor faz ela voltar. Eu ainda estou trazendo essa formação para a igreja que eu sou pastor. Que a igreja tem que ser amorosa. Viu com a sacola? Sai andando. Oi, que bom que você veio. Conhece a nossa livraria? Ai, nós temos um cafezinho. Vem tomar. Muito E bom. vai com Deus. O trânsito, que é os guardiões do trânsito, eles têm que fluir em amor com quem é visitante. Deixa a vaga. Olha o que eu estou preparando aqui para domingo agora. É deixar vagas preparadas para visitantes até um certo horário. Visitante, deu sinal, vem aqui, tem uma vaga para você. A gente trata tão bem quem chega na nossa casa. Por que você não vai tratar tão bem quem chega na casa do Pai, que é a sua casa, criatura? Muito bom. Muito, É muito isso bom. aí. Ô, pastor Kleber, é, eu vejo essa área, a área da consolidação, ser também um desafio para muitos pastores. Nossa, Não demais. conseguir manter as pessoas que estão convertendo, segurar elas. E eu vou falar algumas coisas que nós temos feito para melhorar o nosso trabalho com consolidação, tanto na célula quanto na igreja. Eu vou falar isso na imersão também. Mas o nosso tempo está esgotando e eu quero aqui dizer para você o quanto que eu te admiro, o Obrigado, quanto amigo. que eu tenho respeito, carinho e amor por você, pela sua amizade, tá? Obrigado por contribuir tanto conosco aqui nesse momento dessa live. E eu quero muito que você deixe aí uma palavra, umas considerações finais para essa galera que está acompanhando a gente aqui agora. Por favor, pastor Kleber. Em primeiro lugar, amigo, a recíproca é verdadeira, em todos os aspectos. Por onde eu vou pregar, tem muitos amigos que hoje, grupos de pastores que eu faço parte, que eu mandei hoje a nossa live, porque gratidão, como a gente já aprendeu, é a memória do coração, e ingratidão é a amnésia da alma. Então, eu sou muito grato. Hoje, eu estou aí já no meu terceiro livro, porque você me impulsionou e eu me achava incapaz. E você sabe disso. Então, eu oro pela tua vida, eu intercedo por essa família
linda que Deus te deu. Eu sou muito grato. Agora, pastor, líder, você não vai evoluir na sua liderança se você não sair com todo o respeito da mediocridade. Você não pode se fechar no mundo pequeno. Aproveite as oportunidades que Deus prepara. Deus sempre vai dar oportunidades, como esta segunda-feira que o pastor Bruno falou, como conferências que surgem. Se firmam, se unam com pessoas que você sabe, se conecta com elas para aprender, sabe? Se liga com pessoas para aprender. Aproveite, se desloque da tua cidade. E olha, muitas vezes eu saí com o dinheiro do bolso, pastor. Eu não comia um lanche. Eu guardava um lanche que eu comia em 3 partes. Eu fico um pouco emocionado, porque algumas conferências que eu ia de ônibus e eu guardava assim, irmão, isso aqui é para comer hoje, isso aqui é para comer amanhã, e isso aqui é para mim me virar numa pensãozinha desse tamaninho, que eu conseguia que era luxo, quanto muitas vezes dormi dentro do carro, já dormi dentro de carro para participar de conferências e para aprender com quem sabe. Só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Então, queridão, vai atrás, aproveita. Hoje a tecnologia está aí. Antigamente eu não tinha, era a internet de escada. Entendeu? Então, hoje eu falo, valeu a pena ter que morder um lanche meio-dia, ver se alguém ali, se estava dando um lanchinho naquela igreja que eu ia lá, eu enchia o bolso, que se dava um lanchinho, porque eu não ia ter janta, e aí aquele lanchinho eu podia comer, que eu guardava aquele biscoitinho, aquele pão. As igrejas que davam lanchinho, meu Deus, era a minha salvação. Você entendeu? As que não dava, era a minha tristeza. Mas eu falo para você, amigo, valeu a pena. Valeu a pena. Em muitos lugares que hoje eu fiz isso, eu chego lá e eu choro, porque são lugares que hoje eu prego. São lugares onde eu ministro. Mas eu saí da minha zona de conforto. Sua decisão, a partir de hoje, em buscar conhecimento para evoluir na sua chamada, tem que ser a partir de agora, em nome de Jesus. Maravilha, meu amigo. Que coisa boa. Obrigado pelo carinho. Quero dizer para vocês que eu estou muito animado para aquilo que Deus tem para fazer na sua igreja nesse ano 2025. A igreja brasileira, ela está entrando em um tempo de grande colheita de almas. E nós, como pastores e como líderes, precisamos estar bem preparados para essa colheita, para a gente reter esses frutos, para nós formarmos discípulos de excelência e assim o reino de Deus avançar aqui nessa terra. Então, se inscreva, só escrever aqui no final dessa live ou agora, eu quero, e você vai receber aí todas as informações diretamente no seu direct para participar conosco. Meu amigo, um beijo grande. Amo muito você, sua família e essa igreja linda. Valeu. Ó, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.